E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula do Planeta Biologia e hoje vamos falar delas, as importantíssimas, as essenciais, as quase responsáveis pela vida no planeta, quase, né? Porque não são só elas, mas elas são muito importantes para a manutenção da vida no planeta. As plantas. Então vamos falar do reino vegetal. Bom, o que a gente vai ver nessa aula? Primeiro, eu vou dividir essa aula em duas partes, porque senão vai ficar muito longa. Ela já vai ficar longa, mesmo dividindo em duas partes, vai ficar uma aula aí por volta de 20 minutos. É, Então, o que a gente vai falar? Características gerais das plantas, a classificação, o ciclo reprodutivo, que sempre causa aí um temor, principalmente no reino vegetal, e a fisiologia. Isso aqui na primeira aula, beleza? Na aula um. E depois falar um pouquinho da organologia vegetal, certo? Os órgãos da planta. Quando eu falo de organologia vegetal, a gente vai se concentrar em angiospermas, né, que tem os órgãos lá bem bonitos, bem definidos. A distribuição geográfica dos tipos de vegetais, porque dependendo da região geográfica, dependendo do clima, determinados grupos de plantas acabam se desenvolvendo melhor. A polinização, né? E os biomas, aqui bem relacionados, certo? Bioma e distribuição geográfica está bem relacionado esse assunto. Bom, em relação às plantas, as plantas mais simples que a gente encontra são as briófitas e as pteridófitas. As briófitas são, dentre essas duas, né? As briófitas são as mais simples. Elas são extremamente dependentes da água, elas não conseguem sobreviver em um ambiente seco, porque elas não têm estrutura especializadas para poder conseguir armazenar água. Então elas são muito sensíveis aí, a uma alteração hídrica ou a um baixo fluxo hídrico. Entre as pteridófitas a gente pode citar os musgos, certo? E a samambaia estão entre os principais representantes das pteridófitas. Musgos e samambaias evoluíram das primeiras plantas terrestres, a quais surgiram das algas verdes por evolução. Certo? Então as plantas aí, ainda vou fazer uma aula de evolução falando sobre cladograma, sobre cladograma, sobre filotaxia também, e para a gente poder linkar melhor esses assuntos. Quais as diferenças, né, entre musgos e samambaias? Né? O que diferencia aí, por exemplo, uma briófita de uma pteridófita? Como essas plantas se reproduzem? Então a gente vai dar uma olhada nisso aí também. Bom, as briófitas. Os musgos, que são as briófitas mais conhecidas, vivem agrupadas e, deste modo, retêm mais água da chuva, do orvalho ou do ambiente ali no entorno, seja rios ou lagos. Como características principais, elas são muito pequenas, certo? Pelo fato delas não possuírem vasos condutores, elas não podem crescer muito, porque se tornaria não daria para você transportar água até longas regiões, como no caso de uma angiosperma. Tem árvores ou de uma gimnosperma que elas podem adquirir vários metros de altura e só que para isso precisa de um vaso condutor. E as briófitas não possuem isso. Por esse motivo, elas são pequenas, certo? Suas estruturas corporais são chamadas de rizoide, cauloide e filoide, certo? Então, o rizoide, que tem uma função como a da raiz, cauloide, uma função, desenhar aqui que não está aparecendo, como a do caule, e o filoide, como se fossem as folhas. Só que eles não são, eles não têm toda a complexidade desses órgãos que eu acabei de falar, certo? Eles não podem ser considerados, então, raiz, caule e folhas verdadeiros devido à sua simplicidade. Aí os filoides, o cauloide e os rizoides. A ausência de vasos condutores de seiva, né, é a explicação pelo motivo que a gente não encontra plantas grandes
entre as briófitas, né? Os musgos como principais representantes. O transporte de substâncias pelo corpo dessa planta é feita de célula a célula através da difusão, de célula a célula. Então os nutrientes vão passar de uma célula, vão passar através da célula, de uma célula pela outra, certo? E por isso é mais lento, né? Não existe uma estrutura especializada em transportar, então é mais lento. Uma planta grande, né, não conseguiria distribuir os nutrientes com a velocidade necessária para atingir todas as plantas. Então estaria fadada ao fracasso evolutivo. Ou então você não adquire um grande tamanho, que foi o que aconteceu com as briófitas. É possível a difusão? Sim. O transporte célula a célula? Sim, desde que esta planta seja pequena. Bom, o corpo dos musgos, em geral, não possui uma cobertura impermeável. Então, se ela não possui uma cobertura impermeável, isso significa o quê? Significa o quê? Significa que eles podem perder muita água, certo? Dependendo da temperatura. Por isso, essas plantas são mais comuns em locais úmidos, que não recebem a luz direta do sol. Né? O fato delas não ter uma cera impermeabilizante, como muitas plantas possuem, dificulta aí a retenção de água. Em locais úmidos, né, há menos chance de ocorrer perda pela evaporação, o que provocaria o ressecamento e fatalmente a morte das plantas. Aqui a gente pode ver na estrutura, né, o esporófito, certo? Essa estrutura aqui é o esporófito. A gente viu lá na aula grupos vegetais que as plantas possuem 2 ciclos, né? Aliás, ela possui o ciclo haplodiplobionte. Oh, que nome bonito. Haplodihaploide e diplodidiploide. O esporófito representa aí a fase diploide, enquanto o gametófito aqui, ó, na base, ok? Na base, aqui é a fase, é o gametófito. Reprodução de planta, meu amigo, isso daí causa medo. Mas lá na aula de grupos vegetais, isso daí foi falado de uma forma mais específica, beleza? Então dá uma olhada lá. Na aula grupos vegetais, está falando de briófitas, angiospermas e pteridófitas e gimnosperma também. Bom, a reprodução. Como eu já falei, a água é extremamente importante, né, para a vida dele e, obviamente, para a reprodução, certo? Para a reprodução sexuada. Ah, não existe reprodução assexuada? Sim, existe reprodução assexuada por brotamento, mas no caso da reprodução sexuada, que é o que importa, que é o que vai dar a variedade, o gameta masculino é chamado de anterozoide, gameta masculino, é o anterozoide. Nos animais é chamado de espermatozoide, mas nas plantas é chamado de anterozoide. E esse anterozoide vai ao encontro do gameta feminino, a oosfera. Nos animais é chamado de óvulo. Então tenta lembrar aí, certo? Anterozoide, planta, espermatozoide animal, oosfera, planta e óvulo animal. Aqui o gametófito masculino, aí, né, quando a gente observa ele com uma lupa, ou com uma lupa apropriada, lógico, ou com um microscópio, a gente consegue observar essa estrutura aqui, certo? No gametófito, e o gametófito feminino aqui com a oosfera no interior. Aqui os anterozoides e a oosfera. Os filoides, os cauloides e os rizoides. Lembre-se, briófitas não possuem órgãos verdadeiros. Bom, o que são gametófitos? Plantas masculinas e femininas que produzem gametas. Então, aqui a gente tem o gametófito feminino, ok? Que aí depois será liberado através do esporófito. Os esporos caem no solo e originam novas plantas, chamada de gametófitos. É a fase gametofítica, certo? Que ela é N. Após a fecundação, forma-se uma planta que cresce sobre o pé do musgo feminino, chamado de esporófito. Aqui, ó,
essa fase aqui, ó, certo? O esporófito. O gametófito aqui. E aqui, essa coisa linda, o esporófito. Essa planta vai produzir, então, esporos que são levados pelo vento e, quando chegam ao solo, germinam, originando outros musguinhos. Portanto, o musgo até alterna duas formas de reprodução. A reprodução sexuada, produção de gametas, e a reprodução assexuada na produção de esporos. Nessa fase aqui vai acontecer mitose e nessa primeira fase aqui, meiose. Bom, hepáticas também são exemplos aí de briófitas, mais incomuns ou mais difícil de achar, pelo menos aqui em nossa região, no Brasil. Os musgos são muito mais comuns, não significa que você não vai encontrar, mas pelo menos é muito mais comum você encontrar musgo. São muito mais abundantes. Eles têm a forma achatada e também, desculpa aí, são encontradas em locais úmidos. Os filóides têm entre 2 centímetros e 10 centímetros de comprimento. As hepáticas recebem esse nome porque a sua folha, na verdade, a sua folha não, hein? O seu filóide, né, ele é assemelhado à pessoa que viu aí, que o taxonomista, né, ou o cara aí que foi responsável pela sistematização, olhou aquele filóide e falou assim, isso daí parece com um fígado humano. E aí deu o nome de hepática. Bom, as pteridófitas, que também são plantas bastante dependentes de água, né, como principais representantes a gente tem as samambaias e avencas, também salvinhas, certo? São pteridófitas bem conhecidas e muito utilizadas como plantas ornamentais. Aqui nessa foto a gente tem salvínia, vamos dar uma olhada nas samambaias também. A avenca, que é bonitona, talvez você já tenha visto isso daí lá na casa da sua avó. Essa daqui ela é sempre encontrada em locais úmidos, né, muito associada a local úmido também. Bom, pteris vem do grego feto. A folha nova da planta tem a forma parecida com a de um feto humano. Isso daí, segundo a visão lá do taxonomista que viu e achou isso. Mas eu concordo, viu? Lá na aula de pteridófita tem uma imagem que ele realmente parece a imagem, né, de um feto humano. Bom, as pteridófitas apresentam várias características que estão ausentes no musgo. Ou seja, elas têm características, certo? A mais, evolutivamente, elas aparecem depois dos musgos, né? Ou seja, das briófitas, e isso vai conferir algumas, como eu posso dizer, características extras que a gente já vai ver. Elas possuem vasos condutores. Lembra que eu disse que as briófitas não possuem vasos condutores e por isso elas são pequenas? Se as briófitas possuem vasos condutores, o que acontece em relação ao tamanho? Elas podem ser maiores, elas podem atingir tamanhos maiores. Isso em comparação com as briófitas. Aqui a samambaia, o representante mais conhecido. Pode ser que você já tenha visto na casa da sua avó, pode ser que você tenha na casa da sua mãe, pode ser que você mesmo tenha, que você seja um samambaia fã, aí, né, vai saber. Eu gosto da samambaia, viu? Bom, existem grandes samambaias, parecidas aí com árvores, né, que podem atingir vários metros de altura, como o samambaia-açu. Bastante comum na floresta amazônica e na Mata Atlântica, aí, que corre um grande perigo de extinção, né? Está em vias de extinção, certo? E pode chegar até 3 metros de comprimento. Outras características, aí sim, elas possuem, diferente das briófitas, uma raiz verdadeira, um caule verdadeiro e folhas verdadeiras, certo? Então a complexidade desses órgãos, essa especialização, uma folha ela pode realizar várias funções, né? Não só realizar a fotossíntese, mas também armazenar nutrientes, por exemplo, né, no caso da folha, que as briófitas não podiam, não tinha isso nas briófitas. E as folhas também são cobertas por uma película impermeável e isso vai reduzir a perda d'água, ou seja, elas são mais resistentes às variações hídricas. E também isso permite com que ela colonize locais
que não são necessariamente ao lado de rios. Você vai encontrar briófitas ao lado, né, de lugares úmidos. Ela está ali, do lado mesmo. Longe disso, é praticamente impossível você encontrar briófita. O caule, na maioria dos casos, é subterrâneo ou rastejante, e por isso é chamado de rizoma. Né? Caule subterrâneo, chamado de rizoma. Em relação à produção, as pteridófitas apresentam um ciclo reprodutivo bastante semelhante ao das briófitas, né? Com alternância entre reprodução sexuada e assexuada. Bom, a gente tem, se você pôde, alguma vez já observou samambaia, que é uma planta bem comum, e olhou a parte de baixo, a face superior das folhas, pode ser que você tenha notado uma estrutura como essa daqui, que parecem botõezinhos, que são chamados de soros, que na verdade são órgãos onde são produzidos os esporos, né, em determinadas épocas do ano, onde eles vão ser estimulados e vão produzir esporos. Tá aí, esses esporos serão produzidos, esses esporos vão germinar aí um prótalo, certo? Eles caem no solo e originam o prótalo. O prótalo, por sua vez, tem a capacidade aí de produzir anterozoide e osfera. Pensa comigo. Se o prótalo se é através do prótalo que é produzido anterozoide e osfera, essa é a fase sexuada ou assexuada. Pensa aí. Olha lá, ele produz gameta, ele produz células sexuais. Olha a palavra, produz células sexuais. Então é a fase sexuada. Beleza? O anterozoide aí vai nadar até a oosfera e vai haver a fecundação. A partir da fecundação, vai haver uma nova planta, certo? Essa planta vai amadurecer até que se fecha o ciclo aí, formando a samambaia do jeito que a gente conhece. Quando falou assim lá da pteridófita, que ela parece um feto, é nessa fasezinha aqui, ó, ela é parecida. Se você olhar bem de perto, ela é parecida. Também, no caso da reprodução, elas também dependem da água para a reprodução sexuada. E por isso também são comuns em regiões úmidas. Apesar de não serem tão dependentes como as briófitas, elas ainda têm um alto grau de dependência se comparado com os outros grupos de plantas que a gente já vai ver daqui a pouco. Os soros produzem esporos, os quais vão cair no solo e germinar, originando uma pequena planta chamada de prótalo. Como eu já disse, né, os soros aqui, ó, se você observar uma samambaia, vai ficar na face inferior da planta. O prótalo é o gametófito das pteridófitas, e ao contrário do que acontece nos musgos, nessas plantas, o esporófito é a fase mais desenvolvida e duradoura do ciclo. Certo? Aqui a gente tem um prótalo germinando. O xaxim, certo? Que é essa estrutura aqui, ó, mano. Se você tem lá uma samambaia nessa visão aqui, cara, isso aqui é um canibalismo vegetal. Sem brincadeira. Tá vendo esse vaso aqui? Ele é feito de samambaia, do samambaia-sul, né? No caule do samambaia-sul, que vai fornecer nutrientes para essa samambaia. E pelo fato da galera usar muito esse tipo aqui de vaso para a cultura de samambaia, é que está levando aí o risco de extinção. Existe uma alternativa de usar casca de coco para isso, né? E é bem mais legal. Então aqui, o xaxim é o material utilizado para a produção de vasos para plantas ornamentais. E nesse caso aqui me parece um canibalismo vegetal. Lógico que não é, né? Mas só para ilustrar. Ele é feito a partir do caule de samambaiaçu, que é aéreo e não subterrâneo, como da maioria das samambaias. A samambaiaçu é uma planta típica da Mata Atlântica, também se encontra na região amazônica, e está ameaçada de extinção por causa da extensa, né, exploração comercial. E hoje ela é proibida por lei. Como eu já disse, a alternativa é o coxim, a partir da casca de coco. Bom, em relação à origem das pteridófitas, as pteridófitas apareceram, uma estimativa isso, há cerca de 430 milhões de anos atrás, e se diversificaram no ambiente terrestre, formando grandes florestas. Essas florestas deram origem a grandes depósitos de carvão mineral.
O carvão mineral aí, que é um grande poluente, né? É uma forma de produção de energia bastante suja, tem origem principalmente por conta da fossilização de florestas de pteridófitas. Floresta de pteridófitas, essas florestas são cobertas por rochas sedimentares, né, durante vários períodos geológicos, e aí é formado depósito de carvão mineral. As gimnospermas. Então a gente está aumentando aí agora o nível de complexidade. Passamos lá então pelas briófitas mais simples, as pteridófitas um pouco mais complexas, e agora as gimnospermas mais complexas ainda. Então tem novidades em relação a algumas características que aparecem aí nesse grupo, e nós já vamos ver. Bom, as gimnospermas, além de servir como alimento, né, as sementes principalmente, como o pinheiro do Paraná, também conhecido como araucária, que produz uma semente deliciosa, muito comum aí nas festas juninas do sul, do sudeste. É uma iguaria e né, logicamente, comestível. Além de servir de alimento, as sementes desempenham importantes funções nas plantas. Como o grão de pólen e a semente contribuem para a reprodução das gimnospermas? Como? Que exemplos de gimnospermas você conhece? Aqui já tem uma, ó, que é a araucária, né, também conhecida como pinheiro do Paraná. Que outro? Você pode ser, né, uma tradição brasileira. Eu aqui em casa não utilizo, acho isso daí, não vejo necessidade de se tirar uma planta do ambiente dela para produzir, para deixar ela em casa para ela morrer depois, né? Que é o caso dos pinheiros de Natal, né? Que é utilizada uma planta lá que chama casuarina. Eu não gosto, particularmente, apesar de ser importante culturalmente, mas eu não gosto de pegar a plantinha lá e matar, não. E também não gosto de pegar uma planta de plástico e botar à luz. Enfim, cada um, né? Cada um com o seu cada um. Bom, as gimnospermas, então, novidade aí, são as plantas com sementes, já não é mais os esporos. Lembra que briófita e pteridófita são esporos. Na gimnosperma, são plantas com semente. Uma comparação que a gente sempre faz em relação às angiospermas é que as angiospermas são plantas com flores e sementes dentro dos frutos. E as gimnospermas não produzem frutos. E a semente são nuas. Esperma, no caso, seria semente, certo? E gímeno, nu. Então aí daria origem à semente nua. As gimnospermas são plantas bem adaptadas aos climas frios ou temperados. Existem várias teorias não, existem várias hipóteses. Teoria e hipótese são coisas diferentes, né? Teoria, digamos assim, na hierarquia está bem acima de hipótese, né? Que algo vire teoria tem que ter comprovação científica, tem que ter vários testes, tem que ter fatos aí, de fato, para se tornar uma teoria, apesar de muita gente achar que teoria é o contrário de prática, pelo menos não de teoria científica. Então existem algumas hipóteses que antigamente as gimnospermas elas eram adaptadas a climas quentes, mas hoje no atual período, né, em que a Terra se encontra, a gente encontra elas em climas frios, né, e temperados. Ou seja, hemisfério norte, né, florestas de pinheiro, taiga, e hemisfério sul, mata de araucária. Aqui, um exemplo, que também é uma mata que está em extinção. Além dos pinheiros, outros exemplos aí de gimnospermas. O sagu de jardim, esse aqui pode ser que você já tenha visto. As sequoias e os cipestres sequoias, aliás, que são as maiores plantas. Deixa eu dar uma corrigida aqui, que deu power aqui. Depois eu ajeito aqui as sequoias. Deixa eu fazer isso já logo. Certo? Os pinheiros bravos. Né? Sequoias que são as maiores plantas. Não são as maiores plantas, são os maiores seres vivos da Terra. Né? Maiores do que a baleia azul, no caso. Certo? São os maiores seres vivos.
da Terra. São gigantes mesmo. O tamanhozinho aqui, ó. Chega a atingir mais de 30 metros facilmente. Facilmente. Como exemplos, a gente tem sequoia, cipestres, tuias ou casuarinas, né, como as árvores de Natal, cicas ou saguas de jardim, que no caso é esse, e pinheiros bravos ou podocarpos. São exemplos. Nas gimnospermas, além de folhas encarregadas para realizar a fotossíntese, a gente também vai encontrar ramos com folhas especializadas na reprodução, os estróbilos ou cones. Então, existe uma especialização aí das folhas. Nas gimnospermas isso é muito mais intenso. Uma folha pode acabar se modificando e se tornando uma flor, só que a própria flor, existem vários tipos de flor, de folhas diferentes, que a gente vai ver lá em angiosperma. Então, os estróbilos ou cones são a parte sexual, certo? Aqui, estróbilo ou o cone masculino, e aqui o estróbilo ou o cone feminino. Aqui, para a gente dar uma olhadinha, né, uma foto real, tem aí entre 10 e 20 centímetros de diâmetro. Aqui o estróbilo de macica, que é bem comum, aqui no caso masculino, e aqui o feminino. A produção de grãos de pólen foi uma das adaptações das gimnospermas, responsável pelo seu sucesso na colonização de ambiente terrestre. Então, olha só, o grão de pólen, né, o aparecimento dessa estrutura aí, confere à gimnosperma uma dependência muito menor da água, principalmente se a gente for falar de reprodução, porque elas agora não vão mais precisar da água, diferente das pteridófitas, diferente das briófitas. É sempre bom a gente estudar cada um desses grupos comparando, certo? Com os outros, para a gente justamente entender as diferenças. Então, o grão de pólen confere, no caso das gimnospermas, uma independência em relação à água. O gameta masculino é levado de uma planta para outra pelo vento, protegido dentro do grão de pólen. Então, no interior do grão de pólen é que a gente vai encontrar aí o gameta masculino. Nas coníferas, aquelas árvores em forma de cone, encontram-se os estróbilos ou cones masculinos. Não confunda aí o cone com o formato da árvore, ok? Especializados na produção de grão de pólen. São levados pelo vento. Polinização pelo vento é chamado de anemofilia. Alguns grãos de pólen podem cair sobre o cone ou estróbilo feminino de outra planta. Então tá aí, ó, produção de grão de pólen. Então ela produz, libera isso em determinada época. O vento leva, ok? E aí acontece a fertilização, a fecundação. Fertilização não, né? A fecundação quando entra em contato aí com o estróbilo feminino. Tem aí o grão de pólen, o estróbilo liberando grãos de pólen. E aí vamos ver aí o ciclo reprodutivo. Então aí a gente tem um exemplo do cone masculino e o cone feminino. O cone masculino vai produzir o grão de pólen, que por sua vez será levado pelo vento. Ele tem umas estruturas aqui aladas, certo? Essa estruturinha aqui vai facilitar o vento de ser carregado pelo vento, certo? Então atingir distâncias maiores. Esse grão de pólen, caso ele entre em contato com um cone feminino, ele vai entrar em contato com a oosfera e aí ocorre a fecundação, certo? Existe a formação do tubo polínico lá do grão de pólen. O grão de pólen, quando ele se encontra aí, quando ele entra em contato com o cone feminino, ele forma o tubo polínico que vai crescer para levar aí até a oosfera para acontecer a fecundação. A partir disso, quando ocorre a fecundação, se desenvolve a semente. A semente nada mais é que um embrião, certo? E uma reserva de alimento para que ele possa crescer até que ele consiga realizar a fotossíntese por conta própria. Aqui também, de novo, a estrutura alada para facilitar a dispersão pelo vento, né?
e aí vai acontecer a nova planta. Depois da dispersão disso daí, nova planta, e aí se fecha o ciclo reprodutivo. A oosfera, que é o gameta feminino, encontra-se dentro de uma cápsula chamada de óvulo. Não confunda aí o óvulo. Apesar do mesmo nome, o óvulo na planta não é o mesmo óvulo do animal, certo? Que tem funções aí que tem a mesma função, é a oosfera, no caso do vegetal, e o óvulo animal. Então, o óvulo no vegetal é uma cápsula que protege a oosfera. Na fecundação, um dos núcleos espermáticos do tubo polínico, ou seja, do grão de pólen, se estou falando, o próprio nome está falando, o tubo polínico do grão de pólen, né? Lembra do pol aqui, polínico, pólen. Se une à oosfera, dando origem ao zigoto, né? Desde que haja fecundação. Né? Então, na fecundação, um dos núcleos espermáticos, lá do grão de pólen, que vai formar o tubo polínico, vai se unir à oosfera, vai ocorrer a fecundação e origina o zigoto. Eu tô meio loucão hoje, não liga não, mas vai entendendo aí, é o zigoto, meu filho. Originando o zigoto vai começar a se reproduzindo, vai começar a se dividir por mitose, e aí dando origem a uma nova planta. Temos aí a semente, o embrião, aqui, certo? Um embrião aberto. E aí a parte aqui nutritiva, que vai servir como nutriente aí para esse embrião poder se desenvolver. Após a fecundação, também vai se formar uma casca resistente, conferindo maior resistência em volta do óvulo, e dentro dela se encontra o embrião e a reserva de alimento. Esse conjunto é chamado de semente, certo? Casca, mais a reserva nutritiva. Casca, mais a reserva nutritiva, mais o embrião, é chamado de semente. Além de proteger e alimentar o embrião, a semente também facilita a dispersão do vegetal, pois ela pode ser levada pelo vento ou por animais para mais longe da planta de origem, ou seja, colonizar outras áreas. A semente pode resistir também por longo período de tempo ao frio ou à falta de água e só germinar, ela fica lá no estágio latente, um estágio dormente, e só germina quando as condições forem favoráveis. Vou falar isso numa próxima aula de fisiologia vegetal, de quebra de dormência, condições para se quebrar a dormência, como água, nutriente, temperatura, luminosidade. Quando a semente germina, o embrião utiliza suas reservas para se nutrir até que as primeiras raízes e folhas se desenvolvam. A semente do pinheiro do Paraná serve de alimento para vários animais, como capivaras, cutias, macacos, esquilos, papagaios e gralhas azuis, ou seja, tem uma intensa relação ecológica aí entre os seres vivos. Então, é bem importante, né? A gralha azul transporta o peão, por exemplo, né? A gralha azul transporta o peão de uma árvore para outra enquanto deixa cair no chão. A semente pode germinar e originar outra árvore. Chegamos então nas angiospermas, né, que possuem aí raiz, caule e folhas bem desenvolvidos, e entre todos os grupos vegetais, esses órgãos são os mais complexos e os mais desenvolvidos, comparando aí com todos esses grupos anteriores que a gente já viu até agora. Uma curiosidade, o nome do Brasil se deve a uma angiosperma conhecida como pau-brasil. Só para te falar, a maior parte das plantas que nós conhecemos são angiospermas. Quase tudo que nós comemos relacionado a vegetal é angiosperma. Pensa em alguma coisa que você come de origem vegetal. Você pensou em batata, você pensou em beterraba, se você pensou em arroz, se você pensou em feijão, se você come maçã, se você adora banana, se você come mamão ou não, né? Melão, tudo isso é angiosperma. Né, para você ver aí como elas são importantes em nossa nutrição, não só dos seres humanos, né, na nutrição geral. Não é à toa que as plantas são os produtores e hoje os principais produtores aí de todos esses grupos que a gente viu são, de fato, as angiospermas. Bom, você conhece folhas que nos servem de alimento? Caules? Raízes que servem de alimentos? Que funções essas plantas desempenham na planta?
Angiospermas e gimnospermas formam um grupo das plantas com semente, mas as angiospermas, as sementes, se encontram dentro de frutos, coisa que gimnosperma não possui. Somente as angiospermas possuem frutos, os quais se originam a partir das flores. As flores fecundadas darão origem aos frutos e às sementes. Entre os vegetais, as angiospermas têm o maior número de espécies e no ambiente terrestre elas são os produtores de matéria orgânica, os principais produtores de matéria orgânica, como eu já falei, como por exemplo, aí uma nova frutinha que se você é brasileiro, você deve ter comido manga. Mesmo que você não tenha gostado, você já deve ter comido. Bom, ver você deve ter visto, né? Se você não viu manga, não sei onde você mora. Bom, a raiz. Função da raiz: acumular reservas nutritivas para a planta, fixar o vegetal no solo, absorver águas e sais minerais. Essas são as funções da raiz, beleza? Em uma angiosperma. Então ela vai absorver aí sais minerais e água. Ela não produz, muita gente que acha, né? Ah, não, a raiz serve para conseguir os nutrientes da planta. Calma aí. Sais minerais e água são nutrientes, mas ela não produz energia, certo? Então a energia, os carboidratos serão produzidos através da fotossíntese. Então será transportado. Olha só, se é transportado, significa que ele tem vasos condutores. Lá na folha vai sofrer o processo de fotossíntese e esses sais minerais, né, que vieram na forma aí, principalmente de água e sais minerais, vão voltar na forma de açúcares, certo? Aquilo que a gente conhece como ele vai como seiva bruta e volta como seiva elaborada. Água e sais minerais, seiva bruta ou mineral, levada pelos vasos lenhosos das raízes até as folhas e voltam como açúcares, certo? Os carboidratos, depois da fotossíntese, chamado também de seiva elaborada ou orgânica, produzida pela fotossíntese nas folhas, transportada pelos vasos liberianos para toda a planta. Bom, a gente tem um exemplo de raiz fasciculada, como o capim, né, a cana-de-açúcar, o milho, entre outras plantas, possuem raízes numerosas e finas, mas todas têm o mesmo tamanho, né, tamanhos semelhantes, e saem da mesma região do caule. Raízes axiais ou pivotante, como a laranjeira, a mangueira, o feijão, o café, possuem uma raiz principal da qual partem ramificações. Então aqui um exemplo de raiz axial ou pivotante e aqui raiz fasciculada. As raízes em geral, são terrestres e subterrâneas, né? Claro que existem exemplos de raízes aquáticas e raízes aéreas, mas em geral elas são terrestres, na maioria dos casos terrestres e subterrâneas. Mas também, né, tem raízes aí aquáticas e raízes aéreas, como no caso de orquídea e manguezal também se encontra muito raízes, os tais dos pneumatóforos. Aqui tem uma orquídea jovem, e a gente pode observar aí uma raiz aérea, uma flor de orquídea e aqui um aguapé com uma raiz aquática. As raízes crescem para baixo, ou seja, apresentam geotropismo positivo. Geotropismo significa em direção ao centro da Terra, certo? Quando é positivo, é em direção ao centro da Terra. Se fosse negativo, seria ao contrário da Terra. Essa reação é controlada por substâncias químicas chamadas hormônios. Vou falar disso mais em fisiologia vegetal. Na ponta da raiz tem uma estrutura chamada coifa, que é uma espécie de um capuz que protege as células contra o atrito aí do solo. Também há uma região pelífera, onde vai acontecer a maior absorção, né, onde tem pelos absorventes e vai aumentar aí a superfície de contato com o solo. Então aqui, certo? A coifa se encontra nessa região e aqui a gente tem aí os pelos absorventes aí para aumentar a área de absorção. Algumas raízes possuem adaptações que contribuem para a sobrevivência da planta em situações especiais, certo? No caso, aqui, raízes aéreas, para uma fixação melhor,
também, e também em raízes aquáticas. Função do caule: sustentar as folhas e manter em posição elevada, transportar seiva bruta e seiva elaborada. Em alguns casos também fazer fotossíntese, certo? O caule que for verde, principalmente em planta jovem, em alguns casos tem caules que produzem fotossíntese, mas não é a regra. Né? A maioria dos casos eles não produzem fotossíntese. Existe uma estrutura no caule chamada gema terminal e a gema lateral, certo? E nós, e os entrenós, certo? Que são regiões aqui, ó. Entre o nó e o outro há um entrenó. Assim como a raiz, o caule apresenta regiões diferenciadas, como a gema ou broto terminal, os nós e entrenós, e as gemas auxiliares e laterais, que vai aí organizar o crescimento da planta, tanto para cima quanto para os lados. Na gema terminal, é um local onde tem uma intensa região de mitose, ou seja, divisão celular, ou seja, crescimento. Né? E as gemas laterais vão aí auxiliar no crescimento lateral das plantas. Aí aqui é um pouco daquilo que eu falei, né? Aqui no caso, o geotropismo, tá vendo? A raiz ela vai em direção ao solo e a planta, aqui seria um geotropismo negativo, né? Porque ela vai ao contrário. Geotropismo negativo, ou melhor, o fototropismo positivo. Como ela está indo em direção à luz, né? Como ela procura a luz, a gente chama isso de fototropismo positivo. O caule na maioria das plantas é aéreo, cresce para cima, ou seja, apresenta geotropismo negativo. Em relação à Terra, ele vai em direção contrária da Terra, como nesse experimento aqui. A experimento aqui de fototropismo, ela vai seguir a luz. É muito louco isso. Se você tem uma árvore na sua casa, vai lá e observa as folhas dessa árvore. Você vai ver que as folhas elas têm um certo alinhamento. E esse alinhamento é devido à luz do sol. Ela está procurando. As plantas são muito loucas, cara. Elas sabem onde o sol nasce e onde o sol se põe. E observando as plantas, você pode, em muitos casos, conseguir identificar isso. Né? Porque elas procuram através do fototropismo positivo. A maioria das angiospermas possuem caule que cresce acima do solo. Maioria, mas não todas. Né? São chamados de caule aéreo. Como um caso na maior parte das angiospermas. Melancia e cebola. Maior parte caules aéreos. E outras possuem caules subterrâneos, que são chamados rizomas, ok? Como a bananeira, por exemplo. A bananeira, aquilo que a gente acha que é o caule, na verdade não é o caule. Aquilo ali, na verdade, são folhas que dão a impressão de caule, mas o caule da bananeira está debaixo da terra. Alguns caules apresentam certas modificações que são adaptações das plantas. É o caso de espinhos, acúlios e gavinhas. Espinhos são ramos protegidos com função protetoras. Gavinhas vão ajudar aí na fixação, né, prendendo as plantas a certas estruturas. E acúlios são pelos rígidos e pontiagudos formados na epiderme do caule. Né? Tem uma diferença entre acúlio e espinho. O espinho geralmente é maior e o acúlio é menor. As folhas, né, que são órgãos ricos em células com clorofila, também rico em organela. As suas células são ricas em uma organela chamada cloroplasto, e elas são responsáveis, sua principal função é fazer fotossíntese, ou seja, produzir nutrientes, produzir carboidratos para a planta. Certo? Em geral, elas têm forma de lâminas finas. Aqui é uma representação aumentada, um corte transversal de uma planta, e aqui a gente pode ver que existem vários diferentes tipos de folhas, né? Os vasos condutores, parênquimas e células de epiderme, uma cutícula protetora, células com cloroplastos em seu interior, a clorofila, o estômato, em geral, na face inferior das plantas para realizar as trocas gasosas, e vasos condutores de seiva. Né? As folhas são cobertas por uma cutícula formada por cutina, que protege e ajuda a diminuir a perda de água por evaporação. Né? Então, confere às plantas uma maior resistência
as variações hídricas. A cutícula dificulta a entrada de gás carbono e oxigênio necessário para a fotossíntese da respiração celular. Por isso, ela tem uma estrutura chamada estômato. No entanto, a epiderme da folha existem pequenas aberturas chamadas estômatos, que facilitam a passagem desses gases e a transpiração. Aí, a estrutura, a forma de um estômato, quando a planta vai realizar, essa célula vai se abrir, esse par de células se abre e fecha para realizar a troca de gases. Aqui, nesse exemplo, aberto, e aqui, nesse outro exemplo, fechado. Nesse caso aqui, quando existe uma certa mudança de água, então ele se mantém aberto, e aqui, quando a água está baixa, ele se mantém fechado. Eles fazem isso também durante a noite, a maior parte do caso eles fazem isso durante a noite, porque de dia é calor, então quando você tem uma temperatura menor e não tem incidência de raios, isso funciona melhor à noite. Os estômatos são formados por duas células, com uma abertura entre elas, o que permite o controle da perda de água pela planta. Em algumas plantas de clima úmido, há nas bordas das folhas aberturas chamadas hidatódios, que eliminam água na forma líquida. E esse fenômeno é chamado de gutação, certo? Em plantas de locais úmidos, para poder eliminar exatamente aí o excesso de água. Então elas são adaptadas a muita água. Se você pega uma planta dessa, coloca num lugar seco, vai morrer. E o contrário também, se você pega lá um cacto, que é adaptado ao local seco, e começa a aguar ele todo dia, a chance dele morrer é grande. O contrário, como eu disse, o cacto, no cacto a fotossíntese é realizada pelo caule, para diminuir a superfície de contato, aí, já que a folha aumenta a superfície de contato, para poder conservar mais água. Como aí já disse, nas plantas de clima seco, as folhas têm tamanho reduzido e também podem se enrolar e tomar a forma de espinhos. A fotossíntese é então realizada pelo caule. Folhas são formadas por três partes principais, o limbo, o pecíolo e a bainha. Porém, nem todas as folhas apresentam essas três partes, certo? Que é a bainha, o pecíolo e o limbo. E no limbo a gente encontra as nervuras, que nada mais são que os vasos condutores. Algumas plantas, quando você toca elas mudam a forma. Em relação às folhas, a gente pode encontrar folhas compostas. Por exemplo, aqui, isso aqui é uma folha composta. Isso aqui tudo é uma folha. Quem for estudar botânica vai ver que isso tudo é uma folha. E essas estruturinhas aqui são chamadas de folíolos, certo? Ou seja, ela é uma folha composta. Nas folhas compostas, o limbo é dividido em várias partes chamados folíolos. Na folha simples, o limbo é um só. Como nesse exemplo aqui, Aqui a gente tem uma folha simples e aqui uma folha composta. Algumas folhas também apresentam adaptações, como os espinhos de cactos e as gavinhas, semelhantes às gavinhas dos caules. E há também as brácteas, que possuem folhas coloridas que atraem a atenção de animais polinizadores. Então elas têm cores fortes, justamente para atrair certos animais para polinizar, para levar para a reprodução sexuada. A maioria das plantas apresentam reprodução assexuada ou vegetativa, ou seja, são clones. Já tem uma aula aqui que eu falei sobre clones, e isso aí vai acabar gerando plantas geneticamente muito semelhantes, reprodução sexuada, lógico. Os indivíduos serão semelhantes, então, à planta matriz. A reprodução vegetativa, no morango, por exemplo, você tem um morango aqui, aí ele se divide, começa um outro indivíduo, chamado aí reprodução por estolão. No caso da batata, reprodução por tubérculos de raiz. Então, o pessoal que planta batata, pega lá uma batata, às vezes acaba dividindo ela para plantar várias outras a partir de uma matriz. Os tubérculos, aí a partir de um tubérculo vai nascer um broto, no caso de uma batata doce. Os caules subterrâneos e rasteiros desenvolvem em certos pontos raízes que originam novas mudas de plantas. Daí, reprodução assexuada. E aí agora um pouquinho de flores, frutos e sementes. Bom, quais são as partes de uma flor e de um fruto? Quais são as funções da flor
e do fruto. Como um fruto se desenvolve. Como essa aula é longa, essas são as cenas do próximo capítulo. Então aguarde aí que eu já vou falar de tudo isso na próxima aula. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta aí para dar uma ajuda. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você gostou do nosso canal, não perde tempo não. E assina e ativa as notificações, porque assim que cada vídeo fica pronto, você fica sabendo ali na hora quando o vídeo saiu. Beleza? Qualquer dúvida é só colocar aí, eu tento responder o mais rápido possível. E vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou, tchau.